Oi gente, tudo bem com vocês? Bora continuar aqui o curso gratuito de Corona, aqui dentro desse canal que eu gosto tanto. Tá? Alguns avisos, lembrando que eu tenho também outros treinamentos de Twinmotion e D5 Render. Logo logo a gente vai ter. E eu vou deixar o link desses treinamentos aqui, tudo na descrição, tá, desse vídeo, tá bom? Logo logo, assim, logo mesmo, assim, é que eu já vou lançar nos próximos dias aqui. Eu vou só realmente terminar aqui com vocês, mostrar a cena interna e externa, né, gravar aqui para vocês do Corona. E eu já vou lançar o curso, aqui o nosso treinamento, tá? Premium, por assim dizer, aqui do Corona Render, na Udemy, tá? Então já teremos aqui mais um treinamento aqui lançado para que vocês possam escolher quais softwares vocês queiram aprender, o 3ds Max junto com o Corona e por aí vai. Tá bom, gente? Belezinha? Bom, então só lembrando disso, link aqui na descrição e bora lá começar. Nessa aula aqui, eu vou começar a conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito da iluminação externa, né, e natural também, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, né? Então, vocês vão ver que justamente lá no treinamento, a gente já vai ter aqui a cena, né? Eu já vou disponibilizar para vocês a cena pronta. A questão da modelagem, eu não vou pegar e me aprofundar muito com vocês, porém, eu vou colocar junto, né, do treinamento, no módulo básico, né, as aulas de 3ds Max. Então lá eu ensino a fazer parede, teto, portas, janelas. Aqui a gente vai mexer em alguns plugins, tá? Então tem tudo isso, tá bom? E enfim, fechou, gente? Então a gente também precisa entender basicamente como que funciona a visualização aqui do nosso projeto, em termos de ambientação, de iluminação principalmente. Vocês vão ver que quando eu chegar aqui, ó, eu vou ter o render setup, tá? Eu já vou comentar tudo certinho, mas só para vocês terem uma ideia, eu não vou ter nada aqui, tá? Provavelmente o de vocês vai estar assim, none e um branco, tá? E aí, caso eu queira justamente iluminar, mostrar, entender como é que tá ficando, né? Já vou ter aqui, já coloquei aqui uma câmera, uma cena, enfim, essas coisas. Eu vou colocar aqui o render interativo para rolar. E vocês vão ver que justamente vai estar tudo branco aqui, ó, como se fosse um nublado. E não é isso que eu quero, né? Eu quero um sol, eu quero um céu, eu quero mostrar aqui tudo que está acontecendo. Então eu preciso entender como é que funciona justamente a iluminação natural aqui dentro do projeto, tá bom? Então, como que a gente vai fazer, né? Eu já dei um leve spoiler, mas assim, a gente vai ter que entrar aqui no F10 ou Render Setup, tá? Esse íconezinho aqui, se vocês quiserem ver aqui pelo ícone, ou vocês podem apertar F10 que ele vai abrir aqui. Antes de mais nada, vai estar aqui, ó, Renderer. Aí vai ter Corona, vai ter um monte de coisa aqui. Só deixa em Corona, tá? Para vocês travarem a visualização em alguma coisa aqui, em algum lado aqui, né, que vocês estiverem trabalhando, clica na janela que vocês tiverem, tá? Clicou e aí vem aqui no cadeadinho, tá bom? Belezinha? Sem segredo, tá tudo certo. Vamos vir aqui em Single Map, tá? Onde tá aqui. E antes de fazer qualquer coisa, na verdade, vamos apertar a tecla M, tá? Para abrir aqui a nossa bandejinha de materiais. Vocês vão ver que eu já tenho alguns céus aqui, né? Mas eu não vou mexer aqui por enquanto com eles, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que se faz. Mas vamos lá, vou vir aqui em None, tá? Vou apertar aqui, ele dá uma leve travadinha. E eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar primeiro Corona, tá? Tá aqui, ó, Maps, tá? Corona. Depois eu vou vir aqui em Corona Color Correct. Depois vou pegar esse Color Correct aqui, vou segurar. Eu vou clicar, segurar.
e arrastar até algum materialzinho aqui que eu tenho aqui na minha bandeja, tá? Que não, enfim, não melhor, vou colocar até aqui, que não precise, né, na cena, tá? Vou colocar em instância, tá? Porque se eu mexo aqui, eu tô também mexendo aqui. Se eu mexo aqui, eu mexo aqui também, tá? Então por isso da instância. A gente vai ver, ó, que eu vou colocar aqui, ó, o céu aqui para rodar de novo. Ele vai ficar preto, tudo preto. Não tem iluminação, não tem nada. Não é isso que a gente quer. E até porque a gente também não terminou ainda. Mas vamos lá. Aqui onde está no input do Color Correct, eu vou vir aqui, vou descer até achar aqui, ó, Corona Sky, tá? Então achei aqui o Corona Sky. O Corona Sky ele vai ficar muito claro aqui. Não é isso que a gente também está precisando, tá? E eu vou colocar aqui, ó, PRG Clear Sky. Eu gosto de trocar para Rosec Wilk. Vamos ver que dá uma leve mudada aqui. Na verdade, eu acho que nem deu para anotar muito bem, porque ele está muito claro. Mas aqui, ó, acho que dá assim nas laterais, ó. Ó, ele fica mais azul aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma intensidade de 0,5. Uma coisa um pouco mais assim, tá bom? Bacana. Vou vir aqui para baixo e vai ter aqui, ó, Cloud. Ah, antes, eu vou até mostrar aqui para vocês de novo, tá? Vocês vão ver que agora a gente tem um céu, ó. Então agora aqui tem alguma coisa. Só que tá muito claro isso aqui. Até por isso que eu abaixei aqui. Mas acho que a gente vai ter que abaixar aqui um pouco. Tá bom? Então vamos lá, vou tirar aqui um pouco. Vou colocar -2, tá? Só pra gente ter uma ideia aqui. Beleza. Já dá pra ver melhor aqui o céu. Acho que talvez a gente vai colocar um -4. Talvez, não. -3. Pronto, deixar algo assim, tá? Tá bem azul, parece um céu meio de manhã, enfim, tá? Mas vamos lá. E aí o que eu vou fazer também? Primeiro de tudo, eu gostaria de ter nuvens, né? E eu posso vir aqui, ó, Enable Clouds, então já tem nuvens. Então já tá aparecendo aqui, ó, as nuvens, tá? E eu posso controlar essas nuvens aqui, ó. Então eu posso colocar tipo uma coisa assim, ó, um pouco mais para baixo. Eu posso aumentar aqui um pouco. Ó, esses cirrus aqui, ó, são essas outras nuvens um pouco mais mas eu não sei muito bem explicar como, mas enfim, essas nuvens aqui, tem aqui esse phase, eu não sei exatamente o que seria esse phase, mas seria justamente algumas rotações e translações aqui que dariam, tá? Então basicamente isso aqui, ó, a gente pode também mexer ainda mais, mas basicamente a gente tem um céu procedural, tá? O Corona ele permite a gente ter esses céus procedurais, tá? Então, ó, ele já vai aparecer aqui, ó. Então já temos aqui, ó, um céu bem bonito. Na verdade, bem bonito mesmo. Eu gostei, mas enfim. Bom, gente, belezinha? Mas a gente tem um céu, mas não tem um sol. Então, bora criar um sol também, né? Deixa eu só tirar aqui. Tá? Então vamos ver aqui como é que fica essa questão do sol. Para eu criar um sol aqui dentro do Corona, eu vou vir aqui na lâmpadazinha, tá? Em luzes. E eu vou trocar aqui, ó, para Corona. E aí eu vou colocar aqui, ó, Corona Sun. Beleza. Vou clicar no meu primeiro ponto, que é onde eu quero que o... Opa! Pera aí. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Eu deixei aqui num layer que não era para estar, mas eu vou colocar aqui, pronto, tá? Então aqui de novo, Corona Sun. O primeiro lugar que eu vou clicar vai ser justamente o ponto que o Sol estará, tá? Então ele estará aqui. O segundo vai ser justamente o foco, ou seja, a direção para onde está esse Sol. E o terceiro vai ser a altitude, ó. Eu posso colocar ela muito alto como muito baixo, tá bom? Então beleza. Aqui também, então, ó, já vou ter aqui o Sol, tá? Então ele vai aparecer aqui nos meus modificadores. Eu gosto sempre de colocar, eu vou dar um interativo aqui de novo pra gente ir vendo. Eu gosto sempre de colocar. Nossa, mas achei meio estranho isso aqui, hein?
Vamos lá. Ah tá, agora foi aqui. Deixa eu só... Opa, não era isso. Também não é isso. Tem aqui uma coisa. Ah tá, mas ainda assim ele tá com -3, caramba. Tá, enfim. A intensidade eu vou colocar ela bem um pouco pra baixo, tá? Então eu vou colocar tipo coisa de 0,3, alguma coisa assim, pra diminuir um pouco aqui o sol, tá? Eu acho que eu vou mudar aqui um pouco pra gente ver mais pelas laterais. Então eu vou vir aqui na aba Common, vou colocar aqui, eu vou inverter isso aqui, vou colocar 1920 por 1080. Eu vou colocar, não, acho que 1920 por 1920 mesmo. Melhor. Até para não gerar tanto e não gastar tanto processador, eu vou colocar 1080 por 1080. Pronto. Aí tá aqui. Então, a gente pode ver, ó, que a gente vai ter o céu, o sol mais ou menos aqui, nessa posição. Só que eu posso ir movendo ele e ele vai acompanhando. Tipo, meio que o clima da cena. Ó. Então, eu já estou aqui mais para um blue hour. Tem aqui um pouco mais, como se diz, as sombras também. Eu vou girar ele aqui um pouco, vou mudar um pouco aqui a posição. Porque a sombra ele tá vindo um pouco para cá. Eu vou pegar ele um pouco mais para cá aqui, ó. Onde está esse foco. Vou colocar para cá. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, a sombra aqui do carro, tá vendo? E vou diminuir bastante. Diminuir demais. Mas, ó, a sombra vocês podem ver. Que ela começa a ficar bem projetada, ó, tá vendo? Ó, na verdade, nem tá começando mais a aparecer. Ó, aqui a sombra, tá? Então é basicamente isso aqui. Deixa eu alterar um pouco aqui o... Tô achando um pouco estranho que... deu um autosave aqui, o meu Corona. Estou achando meio estranho que sumiram aqui as nuvens. Eu vou recolocar aqui o meu céu, pera aí. Eu vou vir aqui na Abacine, tá? Vou colocar aqui, ó, instância. Pronto, voltou. Aí, agora sim, agora a integração tá melhor aqui, tá? Mas então é basicamente isso. Então a gente pode pegar... só uma última coisa, que aqui eu quero mostrar aqui só isso daqui. Que é o seguinte, a gente pode controlar também aqui como tá a nitidez dessas sombras, tá? E a gente faz isso por meio do size. Então, quanto maior o size que a gente acaba tendo aqui do nosso sol, mais esmaecidas essas sombras ficam. Então, por exemplo, gosto muito de colocar um 5. Vocês vão ver que ela não fica mais tão reta assim. É como se eu estivesse colocando 1. Ela vai ficar bem reta, ó, tá vendo? Então isso também fica aí essa dica para vocês, caso vocês queiram deixar a sombra um pouco mais esmaecida, tá? E é meio que isso. Pelo menos essa parte aqui de um céu um pouco mais natural dentro do Corona é assim, tá? A gente utiliza aqui o Corona Sun, né? Junto com o Corona Sky, e a gente vai fazendo como se diz, os ajustes necessários que a gente está utilizando, tá bom? Mas e se a gente quiser justamente um nublado, ou em vez de nublado eu quero noite, ou em vez de noite um blue hour só, ou um golden hour, por aí, a gente pode justamente utilizar os HDRs, né? Que a gente tem acesso aí pela internet, pegando e tal, tá? Eu já fiz alguns vídeos, se eu não me engano, aqui justamente desse tema. Então eu vou também deixar aqui, acho que na descrição, ou deixo aqui no card selecionado aqui em cima, que vai mostrar aqui lugares para vocês fazerem o download,
tá, dos HDRs, tá bom? Mas, basicamente, é muito simples. Vamos voltar lá para o F10 que a gente estava utilizando, tá? Eu vou pegar e vou dar um clear aqui. E quando eu também estou utilizando o HDR, é sempre importante a gente ou apagar ou simplesmente sumir com o Corona Sun. Porque a gente não vai precisar de um segundo só, ele já vai vir quando a gente estiver aqui no HDR, tá bom? Então vou vir aqui em None de novo, vou colocar um Corona Color Correct e vou copiar aqui em instância. Eu estou copiando a instância aqui em cima desse céu, porque eu não vou precisar mais dele, tá? Só por causa disso. Aí eu vou vir aqui no Input, tá? E vou colocar um Corona Bitmap. Então, ó, vou dar uma procurada aqui. Então, vou pegar um, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse. Esse aqui eu não... Esse aqui... Esse aqui tá bonito, hein? Esse aqui tá bem bonito, eu não tinha visto. Nossa, tô com alguns HDRs aqui bem bonitos, na verdade. Vou pegar um desse aqui, pronto. Vou testar. Nunca abri, vou fazer isso daqui com vocês mesmo, tá? Acho que ele deu uma leve travadinha, tá carregando aqui. Ainda pronto, carregou. Então aqui, ó, a gente tem o nosso HDR, tá? Ele já tá aqui, tá? Só para vocês verem que é isso aqui mesmo, tá? E vou dar um render interativo. Vamos ver como é que ficou, como é que tá ficando, né, no caso. Então, ó, ele ficou meio preto porque a gente precisa tirar aqui, ó, desse -3. Mas dá pra gente ir aumentando aqui algumas coisas dele. Então, por exemplo, aqui, ó, se ele tiver muito escuro, como ele tá aqui um pouco, posso vir aqui, ó, no Linear HDR Adjustments. Isso a gente só tem porque a gente está no Corona Color Correct. Então é por isso que a importância de colocar ele, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, 2. Era pra ele aumentar aqui. Por que ele não aumentou? Vamos ver aqui. Não entendi porque ele não aumentou. Mas, por exemplo, aqui já pronto. Já como se diz, resolveu o meu problema. Aí, mas vamos supor que, por exemplo, poxa, eu queria que o sol não tivesse tanto para cá, eu queria que ele tivesse para cá. Como é que a gente resolve isso? A gente pode simplesmente vir aqui, né, e ir rodando o HDR. Então, por exemplo, eu gosto sempre de rodar, na verdade, de 30 em 30. Mas esse aqui, ó, já ficou bem bonito. Mas às vezes de 30 em 30 leva muito tempo, que são muitas combinações, né, diferentes que a gente pode ter. Então, às vezes eu simplesmente vou de 90 em 90, 180, mais ou menos para eu ter uma ideia, ó. Por exemplo, isso daí o sol, ele tá mais para cá. Então, sei lá, se eu for para 270, ele vai ficar mais para trás aqui e por aí vai, sabe? Tipo uma coisa um pouco mais de manhã, enfim. Isso vai tudo do mood que eu tô querendo fazer, tá? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 330. Eu acho que 330 aqui é um dos melhorzinhos, assim. Ou justamente 0 mesmo e tal, tá? Mas é basicamente isso. E aí eu posso testar com vários HDRs também, tudo variando com o que eu quero produzir aqui na minha cena. Então, o grande lance, gente, é a gente só aprender aqui a criar, que é justamente dar clear aqui do que tiver. Aqui, ó, tá em 270, vamos colocar em 0 de novo. 90. Ó, e aí às vezes eu tenho até essas cenazinhas assim de Golden Hour e tal, tá? Mas o lance é justamente isso, dá um clear aqui, vai ficar sem nada. Então, por exemplo, ó, clear. Ficou sem nada, ficou só com branco. Corona Color Correct, vai ficar preto mesmo. Copia pra cá, vai. E por aí vai, tá? E caso você já tenha algum já pronto, né? É só simplesmente vir aqui, copiar a instância. E aí a gente já tem aqui os HDRs já funcionando, tá bom, gente? Então era mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar nessa parte de iluminação natural, tá? Iluminação externa aqui do nosso projeto, tá? Do nosso projeto, né? Do nosso software aqui que a gente está aprendendo. E é basicamente isso, tá bom, gente? Então, o que eu queria pegar e comentar com vocês por essa aula era isso. Eu quero que vocês lembrem de novo que a gente tem
outros 2 treinamentos de Twinmotion e de D5 Render. Caso você tenha interesse, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E caso você conheça alguém que tenha esse interesse, manda esse link, tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Então, gente, por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, gente. Tchau!